Olá, estamos de volta com mais um Dicas de Direito Argente Advogados e hoje eu vou falar sobre quais direitos você, empregado, tem quando seu contrato de trabalho termina e quais direitos você, empregador, tem que pagar para o empregado, tá? Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deem uma curtida e ativarem o sininho para ficar por dentro de todas as dicas de direito Argente Advogados, uma forma de direito simples, rápida e fácil e acessível para todos. Mas antes de dizer quais são os direitos em cada situação de demissão, é necessário saber o que são férias vencidas e férias proporcionais, 13º vencido e 13º proporcional. Férias e 13º vencido significa que eu trabalhei 12 meses e eu adquiri o direito às férias integrais e ao 13º integral. Agora, férias e 13º proporcional significa que eu não trabalhei os 12 meses ou eu não fechei um ano integral, então eu vou ter direito a férias proporcionais e 13º proporcional. Por exemplo, trabalhei 10 meses, eu não tenho direito a férias integrais porque eu trabalhei 10 meses, não trabalhei 12 meses. Então, nesse caso, eu vou ter direito a férias proporcionais e a 13º proporcional. Por que proporcional? Porque as férias e o 13º, para ser integral, ele tem 12 parcelas, 12 meses. Mas eu trabalhei apenas 10 meses, vai ser proporcional, ou seja, vai ser relativo às minhas férias ao 13º, vai ser relativo aos 10 meses que eu trabalhei, não vai ser integral porque não trabalhei 12 meses, tá bom? Agora, feita essa introdução, a gente vai olhar específico o direito que cada empregado tem e o dever que cada empregador tem de pagar em cada tipo de situação de rescisão do contrato de trabalho. Vamos lá, primeira situação, tá? O empregado, ele pediu demissão. O empregado pede demissão por duas situações. Ou porque ele não tá mais afim, ele não quer mais trabalhar e ele chega e fala, não quero mais trabalhar, estou indo embora. Ou porque a situação ficou tão ruim, porque o empregador fez alguma coisa que o empregado ele é obrigado a pedir demissão. O empregado ele não aguenta mais trabalhar naquele local de trabalho por alguma atitude do empregador. Então, ele pede demissão. Então, a primeira situação, tá? O empregado, ele pede demissão porque ele não tá mais afim de trabalhar, ele encheu o saco, ele recebeu outra proposta de emprego, ele não quer mais continuar no emprego por sua vontade própria. Nesse caso, ele vai ter o direito a saldo de salário, tá? Ou seja, vamos supor que ele trabalhou 20 dias de 30, então ele tem direito a 20 dias de salário. Tem direito a férias vencidas, tá? E férias proporcionais. Tem direito ao 13º vencido e 13º proporcional. Agora, a segunda situação do bloco que a gente pode chamar quando o empregado pede demissão. A gente viu agora quando o empregado pede demissão por vontade própria e agora a gente vai ver quando o empregado pede demissão porque a situação está insuportável. O empregador está tendo algumas atitudes que estão fazendo com que não seja mais possível continuar com a relação de emprego, então o empregado pede demissão. Nesse caso, o que o empregado vai ter direito? Ele vai ter direito ao saldo de salário, ao 13º integral e proporcional, às férias integrais e proporcionais, o aviso prévio, tá? Aquele aviso prévio que eu falo, ó, tô indo embora, tenho que trabalhar 30 dias, ou o empregador chega e fala, quero que tu vá embora, e aí tem que trabalhar os 30 dias, tá? Saque do FGTS com os 40% e tem direito a encaminhar o seguro-desemprego, tá? Então, ele tem direito a esses 6 direitos, tá? Esse foi o primeiro bloco, que é as situações onde um empregado pede demissão, seja por vontade própria, seja porque o empregador tornou a situação tão ruim que o empregado teve que pedir demissão. Agora, o segundo bloco, tá? Qual seria? O empregador, ele despede o empregado. Também aqui no segundo bloco existem duas situações. O empregador, ele despede o empregado sem justa causa, ou seja, ele simplesmente não quer mais que o empregado vá, ele não tem mais necessidade daquele trabalho. Por vontade própria, o empregador despede o empregado, ou por justa causa. Então, ou seja, o empregado ele teve alguma atitude que justifica a demissão. Tá? Então, são duas situações diferentes. Agora, na primeira situação, o empregador, ele despede o empregado sem justa causa. Ou seja,
não quer que o empregado mais trabalhe porque ele é por vontade própria do empregador, ele não quer mais que o empregado trabalhe, não existe nenhum motivo. Nesse caso, o que o empregado vai ter direito? E o que o empregador tem que pagar? Saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, 13º salário e proporcional, aviso prévio. O empregado vai poder sacar o FGTS e tem direito à multa ou indenização de 40% e o seguro-desemprego, tá? Tem direito a esses 6 direitos. E se você observar, o empregado aqui tem direito aos mesmos direitos de quando ele pede demissão por culpa do empregador. Então, quando o empregador manda embora por vontade própria, sem motivo, são os mesmos direitos que o empregado tem quando ele pede demissão por culpa do empregador, tá? Agora, a segunda situação desse bloco, que é quando o empregador despede o empregado. A segunda situação é quando o empregador ele despede o empregado por justa causa. Então, o empregado ele cometeu certa atitude que justifica a sua demissão. Então, portanto, ele vai ter menos direitos. Quais vão ser? Vai ter direito ao saldo de salário, se tiver, férias vencidas e 13º vencido. Atenção, não tem direito a férias e 13º proporcional. Essa é a situação que o empregado menos tem direitos. Ou seja, quando o empregado ele tem uma atitude que dá motivo para o empregador demitir ele. Não pode encaminhar o seguro-desemprego e não tem direito de sacar o FGTS e não tem direito à multa de 30%, tá? Agora, o terceiro bloco, que ocorre quando o contrato de trabalho termina por culpa de ambas as partes, do empregado e do empregador. Então, o empregado cometeu um ato que deu ensejo a terminar o contrato de trabalho, como o empregador também cometeu um ato que também dá ensejo ao término da relação de trabalho, tá? Nesse caso, o que o empregado tem direito e o que o empregador deve pagar? O empregado tem direito ao saldo de salário integral, aqui, tem direito às férias vencidas, mas as férias proporcionais são pagas pela metade, tem direito ao 13º vencido, já que adquiriu o direito, mas o 13º proporcional é pela metade, e tem direito à metade do aviso prévio, tá? E tem direito ao saque do FGTS, mas a multa, a indenização dos 40% também vai ser pela metade, ou seja, tem direito a apenas 20% da multa do FGTS, que é a possibilidade de haver uma demissão por acordo, ou seja, ambas as partes, empregado e empregador, chegam à conclusão que a relação não dá mais certo, tá? E que ambas as partes querem terminar. O empregado quer parar de trabalhar lá com esse empregador e esse empregador não quer mais este empregado. Essa situação não era permitida no passado, não podia haver acordo para haver o fim da relação de trabalho. Agora é possível. Então, como que acontece, tá? As duas partes, empregado e empregador, estão de acordo que não querem continuar com esta relação, então elas de comum acordo vão romper com essa relação. Nesse caso, o que o empregado tem direito? Saldo de salário, se ele tiver, vai ter direito às suas férias vencidas integrais e proporcionais integrais também, vai ter direito ao 13º vencido integral e férias proporcionais integrais, vai ter direito ao aviso prévio, porém pela metade, tá? E por quê? Porque é um acordo, então tem que ser bom para ambas as partes. Então, o aviso prévio vai ser pago pela metade, ele vai ser, na realidade, indenizado pela metade. O empregado vai poder encaminhar o FGTS, mas a multa do FGTS, que normalmente é 40%, como aqui houve um acordo, será de 20%. E atenção, o empregado não pode encaminhar o seguro-desemprego quando acontece um fim do contrato de trabalho por comum acordo das partes. E essas foram as dicas de direito Argenti Advogados de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou com dúvida ou quer uma explicação mais aprofundada, pode me mandar alguma mensagem aqui pode ser pelo YouTube. Eu também estou nas redes sociais, o nome é Argenti Advogados, lá no LinkedIn, no Facebook ou no Instagram, e também
tem o meu e-mail, tem o site do escritório, basta entrar em contato que eu tô sempre à disposição, tá bom? Nos vemos segunda que vem com mais dicas de direito Argente Advogados. Até mais!